Olá, damos-lhe as boas-vindas à terceira parte do consultório desta terça-feira. Todos sabemos que a nossa alimentação vai condicionar, positiva ou negativamente, o funcionamento do nosso organismo. Como não poderia deixar de ser, o sistema digestivo é um dos primeiros visados neste processo. Como tal, estaremos agora à conversa com a doutora Carolina Alves, nutricionista. Seja muito bem-vinda, muito obrigado desde já por ter acedido ao convite do consultório para falar deste binómio alimentação-obstipação. É um tema, falávamos há pouco em off, muito popular. Sim. Seguramente boa parte da nossa população em algum momento da sua vida já experienciou uma situação de obstipação, mas começava por questionar, sendo que é nutricionista, de que forma é que a nossa alimentação pode, de facto, impactar o funcionamento do nosso sistema digestivo. Certo. Então, no caso da obstipação, nós temos de ver se o nosso estilo de vida está de acordo a um bom funcionamento gastrointestinal. Ou seja, devemos garantir uma alimentação rica em fibra. Nós precisamos de pelo menos 25 gramas de fibra por dia e conseguimos garanti-lo se ingerirmos legumes, se ingerirmos frutas, leguminosas, cereais integrais, algumas sementes. No entanto, também existem outros parâmetros a garantir, como uma boa hidratação, pelo menos 1,5 litro de água por dia. Devemos também praticar atividade física, não precisa ser atividade física intensa, mas, por exemplo, uma caminhada já será o suficiente de forma frequente para ajudar nos movimentos peristálticos do intestino, que vão ajudar ao funcionamento do mesmo. E depois também temos de ver o uso de algumas medicações muito regularmente, como por exemplo antibióticos, pode prejudicar a nossa microbiota intestinal. Ou seja, se esta ficar desregulada, poderá também ter aqui um impacto na nossa saúde intestinal. Então, olhando agora para os alimentos em si e quais é que são aqueles que acabam por ser mais colaborativos, assim podemos dizer, desse funcionamento. Ouvimos falar da questão das fibras, mas também um consumo excessivo de fibras pode às vezes ser contraproducente em algumas condições, como por exemplo o síndrome de intestino irritável, recordo-me agora. Tudo, imagino eu, com conta, peso e medida. Sim. No caso das fibras, quais são aquelas ou que alimentos é que têm fibras que acabam por ser melhor aceites pelo nosso organismo, se assim podemos dizer? Então, se estivermos a falar de um caso de alguma patologia gastrointestinal como o síndrome de intestino irritável, nós temos de verificar também como é que está a parte do stress, porque algumas crises são provocadas por valores de stress um bocadinho mais elevados. E no síndrome de intestino irritável temos também alguns alimentos que por grande parte da população são aceites e que por esses indivíduos não têm a mesma aceitação. No entanto, aqui há alguns alimentos que ajudam bastante. São, por exemplo, as frutas, como o caso do kiwi, a papaya, por exemplo, a laranja. Temos também algumas sementes, como por exemplo as sementes de chia, a linhaça moída também vai ajudar bastante. O consumo de legumes, por exemplo, iniciar a refeição com sopa de legumes, principalmente legumes de folha escura, acabam por ajudar um bocadinho mais ao funcionamento intestinal. No entanto, o que é que nós também temos de ver é se, ao mesmo tempo que estamos a ingerir fibra, estamos também a beber a quantidade de líquido necessária, porque se apenas ingerimos fibras, mas não existir hidratação dessas fibras, poderá não ajudar na parte da obstipação. A questão da água é muito importante e a sopa nisso ajuda substancialmente. Falávamos então sobre alguns alimentos e também para tentarmos perceber. Muita gente às vezes não acaba por diversificar aquilo que coloca na panela da sopa. Quando falamos em folhas verdes, mais verdes, estamos a falar, por exemplo, de que tipo de legumes? Por exemplo, a couve galega, a couve bruxelas, grelos, todos os legumes que sejam assim de folha mais escura, principalmente as couves, vão ajudar bastante no funcionamento gastrointestinal. No entanto, cada caso é um caso e às vezes o consumo excessivo desse género de legumes pode promover um bocadinho mais de cólicas intestinais e aí temos de ver o equilíbrio apropriado para cada pessoa. No entanto, legumes de folha clara, como por exemplo os brócolos, a couve-flor, vão ajudar também na parte intestinal, a parte da cenoura também vai ajudar, cebolas. O que é importante é nós irmos variando um bocadinho e vendo quais aqueles que nos fazem sentir melhor. As leguminosas são também parte integrante das sopas portuguesas e às vezes também massas e arroz. Apesar de serem importantes nutricionalmente, massas, arroz e leguminosas devem fazer parte de uma sopa, por exemplo, ou nem sempre são o melhor companheiro, digamos assim? Depende do objetivo. Se estivermos a falar de um objetivo de melhorar a saúde intestinal, colocar uma porção de leguminosas pode sim ajudar no funcionamento. No entanto, se tivermos, como falamos
falamos há bocadinho, alguém com síndrome de intestino irritável, as leguminosas podem ser um bocadinho fortes demais para esses intestinos. Agora, arroz, massa, podemos colocá-los no prato. No entanto, se o nosso intuito for aumentar de peso, pode ser uma ajuda a colocá-las na sopa. Ok, porque é muito popular na dieta portuguesa a utilização de arroz ou de massa na sopa. Mas estamos aqui para falar sobre a questão do combate à obstipação. Já falamos das fibras. Vamos olhar um pouco para aquilo, e já falamos também de alguns legumes, vamos falar também de fruta. Sim. Existem muitas frutas, como falou, o kiwi, por exemplo, é uma delas, e algumas que estão muito associadas a alguns mitos, como é o caso da banana, por exemplo. Será mito ou não que a banana pode potenciar um quadro de obstipação? Certo. A banana madura não vai potenciar, vai, pelo contrário, ajudar no caso da obstipação. No entanto, se for uma banana verde, aí sim poderá ser realmente um potencial obstipante para o intestino. E que outras frutas podem ser benéficas? A maçã, por exemplo? Sim, sempre com casca, sempre com casca. As peras, as laranjas, basicamente todas as frutas têm um bom valor de fibra. Inclusive até o abacate, que é uma fruta que tem bastante gordura, também tem uma boa quantidade de fibra. Agora, o importante é nós ingerirmos as frutas que podemos ingerir sempre com casca, porque vamos conseguir aumentar o seu teor de fibra e variar o máximo possível. Mas falar em fruta é também falar em açúcar, mesmo que naturalmente presente. Sim, sim. E esse açúcar pode não ser benéfico para um quadro de obstipação, imagino. Depende do tipo de açúcar que for ingerido. Se, por exemplo, o açúcar que for ingerido for à base de, por exemplo, cereais refinados, os cereais refinados não vão ter o açúcar, mas não vão ter a fibra. Portanto, vai ser diferente a forma como o nosso organismo reage à absorção dos mesmos. Estamos a falar de cereais de pequeno almoço, por exemplo. Sim. Por exemplo, os cereais de pequeno almoço, os mais comuns, até que muitas vezes são utilizados nos nossos pequenos almoços, mas, por exemplo, se estivermos a falar de um cereal como a aveia, não é um cereal que não tem adição de açúcar, que tem uma boa quantidade de fibra, porque não é processado. Depois, relativamente ao açúcar das frutas, é diferente, porque nas frutas nós temos açúcar, mas também temos a sua fibra associada. Por isso, vai ser diferente a forma como o nosso organismo reage, se for nas quantidades adaptadas para cada pessoa, sem qualquer problema. Já vamos voltar aos alimentos, digo eu, mas antes disso torna-se importante aqui perceber quais é que são as causas mais frequentes para um quadro de obstipação, porque elas podem surgir devido a uma outra doença ou uma outra problemática associada à questão da alimentação também, mas existem outras particularidades que muitos de nós não conhecemos. Claro. Então, a obstipação pode ser criada por o estilo de vida em si, como falamos até agora, a parte da baixa ingestão de fibra, pouca hidratação, níveis altos de sedentarismo, assim como também a toma de alguns medicamentos. Mas existe também algumas desregulações da microbiota intestinal que podem ocorrer, assim como algumas intolerâncias alimentares e altos valores de stress no organismo. Podem ser também aqui uns promotores desta condição. Essa alteração do funcionamento intestinal, dos micro-organismos que todos nós temos, bons e menos bons, acaba por ser alterada pelo consumo de antibióticos que vamos podendo também acompanhar nas notícias, tem aumentado de uma forma muito significativa. Este consumo de antibióticos, na sua opinião, como nutricionista, como profissional de saúde, em que status está na nossa sociedade? Olhando para o exemplo português, estamos a consumir demasiados antibióticos, na sua opinião? Eu acho que cada vez mais estamos a consumir efetivamente mais antibióticos, mas também já existe um olhar mais preocupado da parte dos médicos para o aconselhamento dos mesmos. Portanto, cada vez é mais difícil nós conseguirmos um antibiótico de venda livre, por exemplo. Agora, a verdade é que os antibióticos são essenciais, ainda bem que eles existem. Temos é sempre de os consumir quando temos aqui a parte do médico a aconselhá-los e sempre terem atenção. Ok, tomamos um antibiótico e agora o antibiótico vai eliminar as bactérias que estão a fazer mal ao nosso organismo, mas também vão eliminar algumas benéficas. Portanto, após a toma do antibiótico, e sim tomar um probiótico para voltar a reflorestar a nossa microbiota intestinal com o equilíbrio das bactérias que é necessário. E era aí